Então, essa é a minha Bookshelf Tour atualizada. Essa é a vista geral da primeira prateleira da primeira estante. Os primeiros itens da estante são a coleção completa do Harry Potter, que vem nesse box maravilhoso. Muito, muito lindo. E apesar de todo mundo já saber quais são os livros, eu vou mostrar cada um deles. Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, o 5º volume da série Harry Potter e a Ordem da Fênix, o 6º volume Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e o 7º e último volume Harry Potter e as Relíquias da Morte. Logo a seguir eu tenho esse box da saga Encantadas, Veneno, Feitiço e o Terceiro Poder. Os próximos livros da estante também são de um box lindo para variar, e dentro do box tem o Will, do John Green e do David Levitan, Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, e Garoto Encontra Garoto, também do David Levitan. Os próximos livros também estão num box, só que dessa vez é o box O Essencial da Estratégia, e os livros são A Arte da Guerra, O Príncipe e o Livro dos 5 Anéis. Depois disso eu tenho a série Os Imortais, que é uma série que tem sim seus problemas, mas mesmo assim eu tenho muito carinho por ela. Ela é composta de 6 livros, e eles são Para Sempre, Lua Azul, Terra de Sombras, Chama Negra, o penúltimo volume Estrela da Noite e o último volume da série Infinito. E todos os livros foram escritos pela Alison Noel. Depois disso eu tenho mais uma série, dessa vez é a série Amanhã. Eu não tenho ela completa, ela tem 7 volumes e eu tenho apenas os 5 primeiros, por enquanto. Porque é uma série muito, muito boa e vai ter muitos vídeos no canal sobre ela, muito em breve. O primeiro volume da série Amanhã, Quando a Guerra Começou. O 2º volume Amanhã, O Silêncio da Noite. O 3º volume Amanhã, No Terceiro Dia a Geada. O 4º Amanhã, Escuridão Seja Minha Amiga. E o 5º volume que eu tenho por enquanto, Amanhã, Vingança em Chamas. Essa série incrível é escrita pelo autor John Marsden. Depois disso eu tenho mais um box, desta vez é o box A Busca do Graal, O Arqueiro, O Andarilho e o último volume da trilogia O Herege. Da coleção Você S.A., Aprenda a se comunicar com habilidade e clareza, do Lani Arredondo, Se tornar mais organizado e produtivo, do Ken Ziegler. Depois eu tenho essas pocket gracinhas da editora Língua Geral, Amor em Segunda Mão, da Patrícia Reis, Búfalo Botica, Mão de Cabelo, Mauro Cecília, Moça com Chapéu de Palha e O Melhor do Inferno, da Cristiane Tassis. Depois eu tenho 3 livros da editora Landmark, que é, sem a menor sombra de dúvidas, uma das minhas editoras favoritas pelo capricho que eles têm com os livros, Persuasão, A Abadia de Northanger e o meu livro favorito da vida, Orgulho e Preconceito. Já essa daqui é a segunda fileira da primeira estante. Para começar, eu tenho esse cupcake super fofo, em que eu guardo aqueles post-its que geralmente a gente faz marcação em livro. O primeiro livro, O Instinto Geométrico, o Processo Astrológico a partir de Kepler, 1565, Enquanto o Brasil Nascia, do autor Pedro Doria. Além do Bem e do Mal, Nietzsche, Dança da Morte, do Douglas Preston e do Lincoln Shields, que é as 100 melhores crônicas brasileiras, selecionadas pelo Joaquim Ferreira dos Santos. Esse livro é muito bom, tanto que eu fiz diversas marcações nele. O volume único das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. O Segredo da Terra, que parece ser um livro bem enigmático. Preciso te contar uma coisa, da Melissa Hill. O Amante Absoluto, do Eric e do Jean-Claude, com sobrenomes impronunciáveis. Conversas entre Escritores, que é um compilado de entrevistas da revista Believer. As Gêmeas, da autora Saskia Sarginson. O Fogo dos Deuses, uma história da energia nuclear, do Guilherme Camargo. As Filhinhas do Papai, da Tasmina Perry, Inferno, do Dan Brown, Escritores Americanos em Paris, do Christopher Lausano, A milésima-segunda Noite, do Fausto Wolff, Paperboy, do Pete Dexter, Na Escuridão da Noite, da Catherine Smith, Queria Ver Você Feliz, que eu considero uma preciosidade da literatura brasileira, da incrível Adriana Falcão, Bill Graham apresenta Minha Vida Dentro e Fora do Rock, Catherine Graham, Uma História Pessoal, Ponto de Fuga, que é um livro triste, muito triste. Retrato de Família, da Adelina Clara, Até o Último Homem, do Jeffrey Sahara, A Segunda Pátria, Miguel Sanches Neto, O Orientalista, Tom Reis,
Iluminadas, da Lauren Bacon, O Guardião de Memórias, Kim Edwards, Flash Boys, Michael Lewis, Círculo Invisível, Jennifer Egan, Pequenas Grandes Mentiras, Liane Moriarty, Jogo Duro, Ernesto Rodrigues, Lindo, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bront, Encontre Deus na Cabana, do Randall Rouser, A Cabana, do William P. Young, Eliot Allagash, Diário de um Ex-Perdedor, do Simon Rich, O Substituto, do David Nichols, Uma Constelação de Fenômenos Vitais, do Anthony Marr, A Filha do Louco, Meg Shepard, um dos meus favoritos, A Batalha do Apocalipse, do incrível Edward Spohr, A Hospedeira, da Stephenie Meyer, La Divina, da Annie Edwards, um livro fascinante, Cruzando o Caminho do Sol, Urban Edson, Morte Súbita, da J.K. Rowling, A Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra, do Robin Sloan, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, com uma seleção do Ítalo Morricone, O Livro de Ouro da Mitologia, Histórias de Deuses e Heróis, essa trilogia, que até agora eu só li o primeiro porque ela me cansou um pouco, Inferno de Gabriel, O Julgamento de Gabriel e O Último, A Redenção de Gabriel, da Sylvia Reinhardt. E essa é a visão geral da terceira prateleira da estante. O Mundo de Sofia, do Justin Garner. O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. A outra, Jenny Green. Cada um por si, Titanic, um romance. Histórias de Além-Túmulo, selecionadas pelo Alfred Hitchcock. Dessa coleção negra, Camaradas em Miami, do José Latour. Também da mesma coleção, Desaparecidos, do Jonathan Ellerman. Caminho de Isis, Giselda Laporta. Amanhã numa Boa, Faiza Guenê. A Última Música, Nicholas Sparks. Inocência, Visconde de Taunay. Os 36 Estratagemas, Manual Secreto da Arte da Guerra, de um anônimo chinês. Uma lindeza de livros chamado Bagagem, da incrível Adélia Prado. A Culpa das Estrelas, John Green. Dezembro Fatal, Saul Bellow. Emboscada no Forte Bragg, Tom Wolfe. O Fabuloso 1984, do George Orwell. Histórias de Ciúme Patológico, Identificação e Tratamento, do Geraldo José Ballon. Antologia literária As Melhores Poesias do Século. A Institucionalista, Michael e Pauline, Um Casamento Amador, da Anne Tyler. O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marquez. O Homem por Trás do Código da Vinci, que é uma biografia não autorizada do Dan Brown. Confie em Mim, Harlan Coben. O Desafio do Pantanal, Silvia Sintra. Carne Viva, Paulo Francis. O Primeiro Americano, Laurie Siegel. Ninho de Víboras, Linda Davis. Um Dia, David Nichols. Perigos no Mar, Aristides Fraga. O Mistério dos Morros Dourados, Francisco Marins. A Menina que Descobriu o Brasil, Ilka Laurito. Em Busca do Diamante, Francisco Marins. Melhores Contos do Ledo Ivo, com seleção de Afrânio Coutinho. Uma biografia da Amy Winehouse. Maia, do Justin Gardner. E o último dessa fileira, Em Nome de Sua Majestade. A Morte de Jean Charles de Menezes, no metrô de Londres, do Ivan Santa Ana. E eis que chegamos à quarta prateleira da primeira estante. Vidas de Rua, da Cleisa Moreno. Depoimento, Newton Emiliano, do José Eduardo. Literatura, Resumo e Análise das Obras, isso do vestibular da FUVEST de 95. O Caso da Adaga. Comédias para se ler na escola, Luiz Fernando Veríssimo. A biografia da Stephenie Meyer, escrita pelo Mark Shapiro. E aí vem toda a série Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Mundo Afora, Mel Lisboa. A Tragédia de Eloá, Márcio Campos. Caso de Amor, Amanda Quick. Anjos e Demônios, Dan Brown. O Garçom B, Alma de Assis. Soneto dos Amores Mortos, Rita Moutinho. O Idiota, A História. Ídolo Teen, Maggie Cabot. A Menina que Roubava Livros, Marcos Zuzak. Nico Carniça, José Rezende e Assis Brasil. Tonico, José Rezende. O Segredo dos Sinais Mágicos, Erci Bardari. As Imagens de um Teatro Popular, Julian Boal. A Temporada das Marchas, Daniel Silva. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Razão e Sensibilidade, da querida Jane Austen. O Caminho dos Ingleses, Antônio Soller. Ninguém é de Ninguém, Harold Robbins. Uma Seleção da Cora Coralina, pela Darcy França. Coração de Tulipa, André Filho. O Crepúsculo do Macho, Fernando Gabeira. O Balão Amarelo, Lucília Junqueira. A seguir vem a série Os Caras,
que foi um dos grandes incentivos do meu amor pela leitura. Primeiro volume, A Droga da Obediência. Pântano de Sangue, Droga do Amor, Droga de Americana. E o último lançado, A Droga da Amizade. Chão de Vento, da Flora Figueiredo. A Invenção de Hugo Cabret, Brian Selznick. Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado. 3 novelas exemplares, Miguel de Cervantes. Contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Por último, na fileira, eu tenho esses volumes dessa coleção do Estadão, com clássicos da literatura brasileira, sendo eles Brás, Bexiga e Barra Funda e Laranja da China, do Alcântara Machado. Uma coletânea com clássicos da poesia brasileira. O Cortiço, do Aloysio Azevedo. O Ateneu, do Raul Pompeia. Senhora, do José de Alencar. Quincas Borba, do Machado de Assis. Morte e Perdição, Camilo Castelo Branco. A Relíquia, essa de Queiroz. Os Novos, Mário de Andrade. O Primo Basílio, essa de Queiroz. E Dom Casmurro, que é o meu favorito dessa coleção. Como se pode observar pela quantidade assombrosa de marcações que eu fiz no livro. Chegamos à última fileira da primeira estante. Em Busca do Novo Rei, Lino de Albergaria. Na Terra da Confusão, Antônio de Pádua. O Vampiro que Descobriu o Brasil. Deixa que eu te conto, que é um compilado de contos. O Incrível Roubo da Lauteca, Stella Carr. O Livro dos Velhos, Mário Mourão. Robin Hood, uma adaptação do Joel Rufino. Segura Peão, do Luiz Galdino. Guerra na Biblioteca, Lino de Albergaria. Máscara de Ferro, Alexandre Dumas. Queda para o Alto, Helzer. Poemas de Álvaro de Campos, que é um pseudônimo do Fernando Pessoa. Cowboy em Aliens, do Pensar é Transgredir, da incrível Lia Luft. Pedro Pedra, do Gustavo Bernardo. Deu a Louca no Tempo, Marcelo Duarte. Enfim Sós, Márcia Leite. Esquecer Jamais, Júlio Tavares. Cenas Urbanas, Júlio Emílio. A Beata Maria do Egito, Raquel de Queiroz. Uma Pátria que Eu Tenho, uma adaptação de Odisseia, da Ruth Rocha. Na Onda dos Versos. O Amor que o Sol Proibiu. Cuidado, Garoto Apaixonado, do Tony Brandão, que é um livro sensacional. Antologia de Poesia Brasileira, o Romantismo. Eu tenho alguns livros dessa coleção para gostar de ler. O volume 13 de Histórias Divertidas. O volume 9, que são de contos. O volume 8. O volume 7 de crônicas. O volume 4, 3, 2 e o volume 1, que são de crônicas. Formaturas Infernais. Perigosa Descoberta, Graziella Bozano. Novo Mapa do Mundo, Demétrio Magnoli. Os Criminosos Vieram para o Chá, Stella Carr. E a Marita escreveu um livro, O Destino de Perseu, Luiz Galdino. A Canção do Pássaro Ferido, Antônio Teixeira. A Arca de Noé, Vinícius de Moraes. Poesia Sempre, Ali Babá e os 40 Ladrões. A Fome, Crise ou Escândalo. Lawrence da Arábia. Pura Bobagem, Steve Martin. Miss Dollar, Machado de Assis. Veneno Fatal, Um Crime entre Cavaleiros, John le Carré. Conversa de Poeta, A Fome de Nelson, Adriana Armoni. Gazé, o Jacaré que Anda em Pé. Quando Fui Morto em Cuba, Roberto Drummond. Viagem ao Reino das Sombras, Luiz Galdino. O Solar Assombrado, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Busque e descubra porque você não pode confiar no Google. O Raio Verde, Júlio Verne. Libertinagem, Estrela da Manhã, Manuel Bandeira. Um Cadáver Ouve Rádio, Marcos Rey. Tráfico de Anjos, Luiz Puntel. Dinheiro do Céu, Marcos Rey. Somos Maus Amantes, Tom Coelho. Poliana Moça, Eleanor Porter. Ofício de Poeta. Os Noivos, Alexandre Monzani. Veneno Lento. O Apanhador no Campo de Centeio, Salinger. Calçada de Verão, Flora Figueiredo. Decifrando o Símbolo Perdido, Sérgio Pereira. Esse que foi o primeiro livro que eu comprei na vida, O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain. E por último eu tenho que mostrar a minha estante clandestina. O Verso e a Cena, Fábio de Mello. Mulheres de Aço e de Flores, Padre Fábio de Mello. Reversos, Benê. Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne. Heróis de Verdade. Organize Sua Vida, Donald Weiss. Alguns livros dessa série, do João Carlos Marinho. Sangue Fresco, O Gênio do Crime, O Conde Futterson, Cascata de Cuspe e Berenice Detetive. Na Mira do Vampiro, Lopes dos Santos. A Morte Sem Colete, Lourenço de Aféria. Fugindo de Casa, Susana Dias. O Outro Lado da Ilha, José Monteiro. Doroteia, Ricardo Gouveia. Eu, Detetive, Stella e Laís Carr. As Pilhas Fracas do Tempo, Léo Cunha.
A Breve Segunda Vida de Brit Tamer, Stephanie Meyer, Imperativos da Vida, Humberto Holden, Molly Moon e a Incrível Viagem no Tempo, Georgia Bing, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, O Mês Só de Domingos, John Updike, Por Mundos Ignotos, Humberto Holden, O Autodidata, Marco Antônio, O 15, Raquel de Queiroz, O Lugar da Alma, Almir Castro, Nação Oprimida, Marcos Freire, Poemas para Criança, Odete de Barros, Carrossel do Tempo, Solon Borges, O Pagador de Promessas, Dias Gomes, A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, Dois Neurônio, Guia de São Paulo e Guia do Rio de Janeiro, Procópio Ferreira apresenta Procópio, O Sorriso do Diabo, Regina de Forges, Planeta Duplo, Jack Vance, Coisas de Homem, Coisas de Mulher, Laide Souza, A Vagabunda, Gabrielle Colette, Indenização em Dobro, James Cain, Balneário, Manuel Vasquez, Sangue de Aquarela, Aquela do Chico Anísio, Os Ratos, de Onélio Machado. E logo a seguir eu tenho alguns livros dessa coleção: Lolita, do Vladimir Nabokov, As Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino, Sargento Getúlio, João Baldo Ribeiro, O Amante, Marguerite Duras, O Fio da Navalha, W. Somerset, Morte em Veneza, Thomas Mann, e A Mulher Desiludida, Simone de Beauvoir. Depois eu tenho muitos livros dessa seleção de livros, cada volume deles tem 4 livros. Neste primeiro volume eu tenho Risco Calculado, O Caderno de Noah, O Incendiário e O Puma Branco. Nesse segundo volume, O Analista, Porto Seguro, São e Salvo e Praias Distantes. Neste terceiro volume, Dança com a Morte, No Sétimo Céu, Nó de Carrasco e O Ouro de Stonewall. No quarto, Uma Curva na Estrada, O Quinto Paciente, Quanto Tempo Não Te Vejo e Gelo Negro. Quinto, E o Céu Se Fez, Sentinelas do Apocalipse, Uma Família para Kate e O Gato que Pegou um Ladrão. No sexto volume, O Terceiro Gêmeo, Garota do Interior, A Arte de Ocultar e Miragem. E o último volume que eu possuo, Ícone, A Fuga de Neta, De Volta ao Lar e O Gavião Pescador. Logo a seguir vem Contos de Crime, Terror e Mistério, do Arthur Conan Doyle, Emma, da Elizabeth Lobo, A Fistful of Charms, Kim Harrison, Um Homem de Sorte, Nicholas Sparks, O Grande Conflito, Ellen White, Emma, Jane Austen, Love, A História de Lizzie, do Stephen King, O Historiador, da Elizabeth Kostova. E eis que chegamos à minha seção Guilty Pleasure, que são romances de banca de revista, Risco Total, Stephanie Tyler, Beijos de Fel, Gayle Hamstrom, Dom de Amar, Sharon Kendrick e Catherine Hawes, O Desafio do Amor, Joanna Maitland, Um Marido Contratado, Rebecca Brandwein, A Princesa Proibida, Robin Donald, Tudo ou Nada, Jane Porter, A Escolha Perfeita, Ellen Bianchim, O Amor como Remédio, Mary Staylight, Poderoso Desejo, Stacey Brown, Uma Nova Chance, Catherine George, O Caso do Coração Roubado, Robin D. Hart, Paixão ou Vingança, Irene Patterson, Os Opostos Se Atraem, Alison Kelly, Simplesmente Sedutor, Tamara Lejeune, Um Pirata em Minha Vida, Kate Hoffman, Emoções em Riscos, Catherine Spencer, Templo do Amor, Mary J. Bond, Surpresas da Noite, Kristen Gabriel, Esse 2 em 1, que tem Missão Impossível, da Sally Tyler, e Beijos Irresistíveis, da Mint Neff, Casamento em Perigo, Miranda Lee, Cinderela de Verão, Bárbara McMahon e Lábios que Beijei, da Carol Rose. Ufa, mostrei toda a estante e essa é a visão geral dela. Eis que chegamos à segunda estante e os primeiros livros nela são os 3 primeiros livros da série Percy Jackson e os Olimpianos, Ladrão de Raios, O Mar de Monstros e A Maldição do Titã. A série é escrita pelo autor Rick Riordan. A estante começa de fato com O Meu Coração, da Laíde Lisboa, da pré-história, Alberto Moraiva. Esse livro 2 em 1, um lado é O Cirurgião e do outro O Pecador, mais um livro 2 em 1, só que dessa vez As Areias do Tempo e Juízo Final, do Sidney Sheldon, Conte-me Seus Segredos, O Céu Está Caindo, Sidney Sheldon, Feios e Perfeitos, do Scott Westerfield, Ramsés, o Filho da Luz, Nudez Mortal e Glória Mortal, da Nora Roberts, São Bernardo, Caetés, do Graciliano Ramos, O Diário de Anne Frank,
Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, Adriano Messias. A Grande Travessia, Farrer Buck. Divina Comédia, Dante Alighieri. O Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo. Londres, Guia Fácil e Rápido. Tuareg, Alberto Vasquez Figueroa. A Piscina Mortal, House MacDonald's. Canibais, David Coimbra. Carver Zimbone, do Jefferson Bass. Já essa é a segunda prateleira da segunda estante, e eu tenho duas edições do Sol Singular, o Manifesto para Românticos Irredutíveis, da Sasha Cagen. Eu pretendo sortear uma delas em breve. Mulherzinhas, da Louisa May. Toda a Verdade, David Baldassi. O Livro dos Manuais, Paulo Coelho. Labirinto, Kate Moos. Até o Último Homem, Jeff Sahara. Para Dinheiro, Lionel Sharif. Essa edição linda de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Para Querer Bem, Manuel Bandeira. O Hobbit de A a Z, que é um guia do filme que, ironicamente, eu nunca assisti. Os Lança-Chamas, da Rachel Kusaner. O Extraordinário, da R.J. Palácio. Resposta Certa, David Nichols. E Paulo Emílio no Paraíso, José Inácio de Melo Souza. Na terceira fileira da estante tem essa caixa, que eu guardo marcadores. Primeiro tem 4 volumes de um mangá de Star Wars que eu comprei errado. Então eu tenho 2 volumes de uma série, outro de outra. É uma bagunça. O Livro do Amigo e do Amado, do Lúlio. Utilitarismo, Stuart Mill. A Crítica Kantiana do Conhecimento, Leonardo Polo. Filosofia da Miséria, tomo 1. Seneca, filósofo estoico e tutor de Nero. Thomas More, estadista e filósofo da utopia. Filósofos moralistas do século XVII. O naturalista da evolução das espécies, do Darwin. Voltaire, em O Homem dos 40 Escudos. Dos 3 Elementos, Lopes Medel. Perdas e Ganhos, Lia Luft. Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, Cartas sobre a Fortuna, do Matias Aires. Helena, do Machado de Assis. Outra edição de Arte da Guerra. Antologia Poética, Vinícius de Moraes. A Andorinha do Mar, Brooke Newman. O Diário Roubado, Regina de Forges. Outra edição do Meu Amado Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A Casa das 7 Mulheres. A Garota Americana, segundo volume da série quase pronta, da Meg Campbell. Tio, do José de Alencar. Ilíada, de Homero. Quem é Você, Alaska, do John Green. Traumas e Outras Coisas que Não Saem no Banho, Rodolfo Barreto. Hotel Íris, que é um livro muito pesado. E a edição ilustrada do Hobbit, do Tolkien. Chegamos à quarta prateleira da segunda estante. Do Que Se É, Roberto Jenkins. Donos das Ruas, Ilza Lima. Unidos pelo Vexame. Trapaças e Carícias, Edson Gabriel. Office Boy em Apuros, Bosco Brasil. Desculpe a Nossa Falha, Ricardo Ramos. Papéis Avulsos, Machado de Assis. Mistério da Fábrica de Livros, Pedro Bandeira. A Infância Acabou, Renato Tapajós. Agitação à Beira-Mar, Leusa Araújo. Um Gnomo na Minha Horta, Wilson Rocha. Os Passageiros do Futuro, Wilson Rocha. Essa Vida Sem Fantasmas Não Tem Graça, Laís Carr. Pode Me Beijar Se Quiser, Ivan Ângelo. O Incrível Caso da Múmia que Falava Francês, Orlando de Miranda. Teimando em Sonhar, Eduardo Amos. O Grande Desafio, Pedro Bandeira. Deus Me Livre, Luiz Puntel. A Turma da Rua 15, Marçal Aquino. O Escaravelho do Diabo, Lúcia Machado. O Feijão e o Sonho, Orígenes Lessa. A Primeira Reportagem, Silvio Pereira. Confusões e Calafrio, Silvia Sintra. Escritos Feitos de Amor, Antologia Literária. O Passado Esteve Aqui, Stella Carr. Diário de um Soldado, Yael Dayan. O Assassino Ético, David Lees. O Teorema Catherine, John Green. Requiem, Vera de Sá. Espelho da Alma, Stella Rezende. Balança Coração, Valcir Carrasco. E Assassinato na Floresta, do Paulo Rangel. Essa é a quinta fileira da segunda estante. Temos Adeus Mundo Cruel, da Balmaceda Parker. Mulheres Apaixonadas, de H. Lawrence. Uma Mulher Chamada Jack, David Heyman. Memorial de Maria Moura, Raquel de Queiroz. Minha Pele, Kate Holden. Frankenstein, Mary Shelley. Uma Vida no Teatro, Osmar Rodrigues e Eugênia Rodrigues. Conspiradores, Micael André. Outro Lado de Mim, Sidney Sheldon. Eu amo essa biografia. Um livro de memórias dele. Um Homem por Inteiro, Tom Wolfe. Cia. História da Antiguidade Oriental, Mauro Curtis.
Meu livro de histórias bíblicas, A Biografia da Alma, Padre Evaldo Trevisan, O Símbolo Perdido, Dan Brown, minha outra cópia de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse livro que tá encapado de uma forma tosca, porque fui eu que encapei, né? É o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Os Intocáveis, do Eliot Ness. O Arqueiro de Prata, do Jurandir Assis. E chegamos à última fileira da estante. Ela tem alguns livros teóricos, então eu só vou mostrar os de história mesmo, que eu acho que é de interesse mais geral. Do Feiticeiro, Chris Conover. Lampião, Era o Cavalo do Tempo Atrás da Besta da Vida, do Cleveson. São quadrinhos. Primeiro livro que eu li na vida, Os Porquês do Coração. Ruth Rocha conta a Odisseia. Dessa vez uma edição ilustrada com ilustrações muito bonitas. O Ermitão da Glória, do José de Alencar. Cócegas no Raciocínio, do João Montanaro. Um dos meus guilty pleasures. William e Kate, Uma História de Amor Real. Uma visão geral da estante. Da segunda estante, né? E é isso que chegamos ao último lugar com livros e ainda tem tudo isso para mostrar. Então vamos lá. O grupo, Mary McCarthy, Marnie, Winston Graham. O Jogo do Camaleão, Marçal Aquino. O Homem Casado, Edmund White. Antologia Literária, Escrevendo Mulheres. Antologia Literária e Por Falar em Amor, volume 2. Amor e Paixão, o Erotismo na Literatura. O Elefante Assassino, Pedro Bandeira. Contos de Amor Rasgados, Marina Colasanti. Schmidt Libertado, Louis Bagley. A Essência do Mal, Sebastian Faulks. Diário de uma Paixão, Nicholas Sparks. O Princípio Lola, A Escrava Isaura, Bernardo Guimarães. O Homem Nu, Fernando Sabino. Querido John, Nicholas Sparks. Olhar os Lírios do Campo, Érico Veríssimo. Homem Fatal, Irene Fraim. Joana e Maneco, Ana Heber e Fernanda Fajardo. O Guarani, José de Alencar. A Lua do Futuro, João Carascosa. Que Entre Nós, Márcia Leite. Pequeno Príncipe, Noturnos e Outros Contos Fantásticos, Gianni Ratto. Quando Haverá Boas Notícias, Kate Atkinson. Memórias de Minhas Putas Tristes, Gabriel Garcia Marques. Quincas Borba, Machado de Assis. As Aventuras Sexuais de Luiz Ensinada, Vinícius Viana. A Letra Scarlet, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. As Duas Torres. A Sociedade do Anel, do Tolkien. Sentimento do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Luiz Felipe. Para Não Dizer Adeus, Lia Luft. Cidades de Papel, John Green. Tudo por Amor, Dan Jacobson. Diário de uma Garota Nada Popular, Rachel Renee Russell. Transformação, Folha Explica, Carlos Drummond de Andrade. A Volta do Parafuso, Harry James. 3 Histórias de Aventura, do Jack London. Crimes do Amor, do Marquês de Sade. A Fé Transporta Montanhas, do Carlos Bacelli e da Maria Máximo. E o último livro, Aurora, do Nietzsche. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tchau!